Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço 623 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo que se você gosta do canal, que tem essa perspectiva democrática, republicana, analítica, crítica, propositiva, indique a uma amiga ou uma amiga. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho, que são as notificações, colocar like no que vocês gostarem e utilizar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que nós estamos agora com o clube de membros. É só vocês entrarem no canal, tem lá um retângulo em azul, clique lá no Seja Membro e tem todas as informações, selos, emojis, o encontro no último domingo do mês falando de cultura, né? E o encontro na última sexta-feira do mês fazendo um balanço do que mais importante ocorreu naquele mês. Basta, portanto, entrar aqui, clique no Seja Membro e tem todas as informações. Lembro também no Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de curso tem lá www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo, www.cursovilla.com.br. Vendo todo o noticiário do dia, acompanha a CPI, claro, vamos comentá-la, né? Ou as coisas que envolvem também Bolsonaro, mas vamos lembrar, poxa vida, hoje, né, 14 de julho, puxa vida, por incrível que pareça, no início da República, nos primeiros anos da República, era feriado em 2 países, né? Na França, obviamente, porque é a Revolução Francesa, 14 de julho de 1789, e no Brasil, nos Estados Unidos do Brasil, era a denominação que o Brasil tinha à época, Estados Unidos do Brasil, na lista de feriados nacionais que no começo de janeiro de 1890 a República adotou, né? Os feriados nacionais e deu uma polêmica danada, mas não vou entrar hoje nessa polêmica de todo o debate, no livro, depois na questão de Raul Pompeia, a história dos feriados nacionais, vamos deixar isso para uma outra vez, mas o que importa é que foi feriado, e salvo engano, eu fiz até menção um dia desses, isso deve ter sido alterado lá no governo Arthur Bernardes, 1922, 1926, né? E aí deixou de ser feriado. Também teve um feriado que só foi no início da República para uma homenagem também à Argentina, logo após a proclamação da República, em 15 de novembro de 89, etc. São as questões macunaímicas da história do Brasil. Bem, mas o 14 de julho marca a história do mundo, especialmente do mundo ocidental, por todas as questões colocadas pela Revolução Francesa, né? E daí para frente, né? A questão do Napoleão, a questão do Código Napoleônico, que de todas as várias constituições, a França teve várias constituições naquele momento histórico, especialmente, né? E por toda a discussão do século XVIII francês, que é muito rico, né? No campo da filosofia, da política, né? De todas aquelas reflexões que vão ter uma relação direta com os acontecimentos pós-14 de julho de 1789 e toda a repercussão que passa a ter no mundo ocidental, como isso também chega ao Brasil e por aí vai, né? Me lembrei até do livro o Diabo na Livraria do Cônego, né? Que é um belo trabalho para ver a influência do iluminismo aqui em Minas Gerais e nos acontecimentos de Minas Gerais ali no momento também da Revolução Francesa. Mas esse é do Eduardo Frieira, um livro muito curioso, muito interessante, mas já publicado há bastante tempo. Mas para não perdermos o fio da meada do 14 de julho, puxa vida, é importante. Eu já citei aqui a Hannah Arendt, que tem quase toda a obra dela inteira traduzida aqui no Brasil, e que teve um grande aluno aqui no Brasil, Celso Laffer, então vamos sempre ressaltar, né? E num dos seus livros, no Da Revolução, ela, em certo momento, ela transcreve aquele diálogo que eu já citei algumas vezes aqui no canal, do Luís XVI, que estava em Versalhes, em 14 de julho, e com o mordomo, que evidentemente o mordomo do rei era alguém da nobreza, e aí ele traz a notícia que houve o assalto à Bastilha. O Luís XVI vira-se para o mordomo e fala, é uma rebelião?
o mordomo responde não, Sua Majestade, é uma revolução. Quer dizer, a leitura da conjuntura de entender que não é uma rebelião. A rebelião teve inúmeras rebeliões e revoltas na história francesa, lembrando das Jacqueries, etc., etc. Né? Não, era uma revolução, era algo, portanto, era uma ruptura do velho regime, do antigo regime, e a construção de uma nova ordem. Né? Então, essa leitura é a questão da sensibilidade do momento. Eu acho, e tenho insistido, e durante um período era quase que voz solitária, que nós estamos vivendo um momento de mudança importante na história do Brasil, mas estamos pagando um preço muito alto, que é a pandemia, né? O número de mortes, toda essa tragédia, né? A entrevista com o doutor Pedro Halal, poxa vida, de 4 de cada 5 brasileiros que perderam a vida poderiam estar aqui entre nós. Quer dizer, uma coisa assim tenebrosa, ou seja, algo em torno de 400 mil morreram por causa não só da inépcia, mas do genocídio, do planejamento da morte e do desejo de ter dinheiro, de propina, com uma grande oportunidade de negócios que o Bolsonaro e sua quadrilha, que está no aparelho de Estado e com braços na sociedade, vale destacar, né, aproveitaram para falar, vamos ganhar dinheiro. Então, nós poderíamos, não é só o negacionismo, tem dinheiro aqui, tem propina, né? Muita propina. Então, nós estamos pagando esse preço altíssimo, que é de um processo histórico da década passada, que já vinha com problemas desde a década anterior. Vide Ação Penal 470, que tem origem na CPMI, tem até o relatório completo aqui da CPMI dos Correios, né? No final de 2005, no segundo semestre de 2005, e foi até início, até o primeiro quadrimestre de 2006, né? E tudo aquilo, quer dizer, havia um desconforto, né, em relação às instituições que foram boas criadas pela Constituição de 1988, mas a colocação em prática através de pessoas, de indivíduos, de setores sociais daquelas instituições, elas nem sempre foram devidamente colocadas em prática, da forma como imaginava o constituinte originário lá em 1987 e 1988. E aí chegamos àquele processo eleitoral terrível de 2018 que produziu essa situação que nós estamos vendo agravada, que ninguém imaginava, a da pandemia. Né? A pandemia, portanto, é algo que estava fora, é o inesperado da história. Né? E vivemos hoje esse momento complicado, muito complicado, mas que também nós temos de aprender as lições desse momento, e eu acho que é um momento de mudança. Evidentemente, não no sentido francês, registre-se, eu não estou falando aqui de uma ruptura radical da ordem, num processo revolucionário, longe disso, não estou dizendo nada disso, mas tem fatos que são bastante interessantes. Eu acho que a população, que certamente alguns namoraram até com soluções autoritárias, estão vendo, primeiro, o descrédito do governo Bolsonaro, um governo corrupto, nazifascista, genocida, traidor, que isolou o Brasil internacionalmente, que destruiu a economia brasileira, quer destruir em parte as instituições, as políticas públicas, tudo isso que as pessoas estão acordando paulatinamente e vendo toda essa tragédia no campo da economia. Quantos que não se iludiram? Eu não, com o Paulo Guedes e sua caterva, né? E agora, e toda aquela pandilha que hoje está lá no Palácio do Planalto. Então, as pessoas estão acordando e estão vendo a importância do funcionamento das instituições. Porque o que o Bolsonaro fala, os ataques constantes, eu fui a primeiro também a dizer isso, que havia uma banalização em relação aos ataques que o Bolsonaro fez e faz e continuará fazendo ao Estado Democrático de Direito. E que era necessário que o Estado Democrático de Direito respondesse institucionalmente. Né? Eu sempre fiz a comparação com os 30 anos dele como parlamentar, 2 como vereador, 28 anos como deputado federal, e os ataques sucessivos que ele fez à Constituição nunca foi punido. Então, consequentemente, e isso foi, na verdade, um incentivo para ele continuar se atacando. E muitos que o ouviam começaram a dar ouvidos ao discurso nazifascista, e até acreditando que tinha verdade nas suas críticas no que ele falava. Né? Por quê? Porque não tinha resposta institucional. E aí o exemplo que eu sempre dei também, da comparação com a Alemanha nazista, a Constituição de Weimar, né? Os nazistas e a destruição da Constituição republicana de 1919 na Alemanha, e que um processo semelhante
estava ocorrendo no Brasil. Agora, e a CPI tem uma importância, daqui a alguns anos mais ainda, as pessoas vão ver a importância da CPI da Covid-19. Ela estancou, ela foi o principal instrumento agora, nesse ano, de barrar o avanço golpista do Bolsonaro. Se no ano passado o ministro, especialmente o STF, mas em especial o ministro Celso de Mello, deu um basta na ação golpista do Bolsonaro, e nós alertamos e falamos naquele momento e apontamos quão importante foi a ação do então decano da Suprema Corte. Nesse ano, e numa situação mais complicada ainda, porque é agravada pela pandemia, o papel da CPI, que está quase completando 3 meses, 2 meses e meio aproximadamente, e que tem um papel interessantíssimo. Primeiro que barrou, mostrando os crimes e devassando, isso é muito importante, quebrando o discurso bolsonarista que combatia a corrupção, não. É um governo corrupto e que fez a corrupção e estimulou as mortes até o momento que precisava comprar vacina a qualquer preço, a qualquer momento, sem licitação, sem nada, porque aí tinha mais possibilidade da propina aparecer, como nós vimos em tantos os casos, e que envolve a vacina, testes, compra de equipamentos, remédios. Ontem nós falamos da questão dos lucros da indústria farmacêutica bilionários, com o kit Covid, e que ele estimulou e certamente recebeu. Então, tudo isso a CPI devassou. Quer dizer, não fica agora dúvida alguma, e ela vai continuar hoje mesmo. Foi uma sessão importante, porque tudo que aquela senhora depôs, aquilo não corresponde à verdade, e os senadores foram fazendo as perguntas corretas e apresentando os documentos corretos, desmoralizando essa versão do governo. E amanhã vai estar o chefe da Davat, o tal de Cristiano, que foi tão falado pelo Cabo Dominguete, o cabo. O Dudu Bananinha dizia que um cabo e um soldado fechariam o Supremo Tribunal Federal e imporiam uma ditadura. Nós estamos vendo como um cabo pode levar o fim de um governo corrupto, traidor, como é o governo de Jair Bolsonaro, porque é só um sujeito extremamente ingênuo leva o celular para o depoimento na CPI, e um celular que seria apreendido, como foi, e as informações que ela tem, que até hoje, até o conjunto delas ainda não foram reveladas. Mas o que apareceu já é gravíssimo, gravíssimo, mostrando todas aquelas conexões e a participação de um reverendo e a participação do Bolsonaro na compra das vacinas. Ou seja, Bolsonaro era parte da quadrilha, só que era a parte principal, porque afinal era o presidente da República, e o que tem no Ministério da Saúde que é o lado podre, sim, o lado podre das Forças Armadas, o lado corrupto, assim como tem o central na política, que é o lado corrupto da política nas Forças Armadas, como em qualquer instituição, vale lembrar, também tem um lado podre, e que tem de ser combatido. E não querer empurrar a sujeira para baixo do tapete. E a CPI, ao fazer isso, está apresentando ao Brasil senadores que o Brasil não conhecia, e mostrando a importância do Senado, do Congresso Nacional, de uma CPI e de senadores muito atuantes. E eu temo, e faço questão de registrar, e vou colocar com cuidado essa questão, São Paulo está ausente. Ninguém falou até agora que a representação de São Paulo, o estado mais populoso da federação, e que teve o maior número de óbitos, está ausente na CPI. Alguém já falou isso? Não. Eu estou falando aqui. Ou seja, a ausência. Eu sei que 2 dos senadores estavam doentes, mas poderiam ter deixado seus suplentes assumir e participar da CPI. E o terceiro era suplente do Major Olímpio, que apareceu um dia na CPI, nem sabia o que era a CPI, foi sem máscara, inclusive, e desapareceu. Ou seja, hoje o Brasil está conhecendo senadores mais jovens, mais recentes, não vou falar dos mais antigos, mas Randolfo Rodrigues, está conhecendo Alessandro Vieira, Fabiano Contarato, Simone Tebet, Elisiane Gama, falar de um senador que está há bastante tempo na política, mas não na esfera nacional, o senador Omar Aziz, que preside com brilhantismo, vale destacar a CPI com muita calma, com muita sensatez, e uma série de outros, eu certamente estou sendo justo, esquecendo o nome de alguns outros senadores, mas que estão fazendo um trabalho muito importante e que estão sendo apresentados ao Brasil. E aí muitos vão falar assim, puxa vida, eu não conhecia, olha que tem gente boa no Senado. É isso.
Tem gente muito boa. A grande questão é como transformar esses bons senadores. Nós passamos por vários aqui. No nosso canal, veja o número de entrevistas com os senadores. O Rogério Carvalho, por exemplo, também de Sergipe, né? Assim como o senador Alessandro Vieira. Não, veja, o senador Otto Alencar, puxa, estava esquecendo, que inclusive agora está com Covid, e conversei com a assessoria dele, que nós íamos fazer uma entrevista, mas precisa esperar ele se recuperar, que estava com problema na garganta e tal. Puxa, muitos não conheciam o senador Otto Alencar, tenho certeza, e estou sendo sincero, é mais que natural, porque agora é uma cobertura, então tá, né? E a importância dessa CPI, o Brasil inteiro assistindo, então nós estamos vendo a importância da TV Senado, né, da TV Senado, a importância de uma CPI do Senado, esses senadores que estão tendo uma atuação, eu estou me referindo aos senadores mais novos, que não eram conhecidos, alguns já estão há 1, 2 décadas no Senado, mas esses outros não, e aí as pessoas estão falando, puxa vida, olha que bacana, quão importantes são esses senadores, e eles estão desempenhando um papel extremamente importante, republicano, né, e com muita altivez, e com muito trabalho, muita sensatez e faro de onde descobrir a corrupção, de trabalho, de pesquisa, e nesse sentido é extremamente importante esse trabalho. Por quê? Porque do outro lado da Praça dos Três Poderes, vocês vão encontrar quem? O Jair Bolsonaro. Eu fui o primeiro, desculpe, outra vez usar o eu, a dizer que aquele encontro, aquela conversa com o Luiz Fux tinha sido uma tragédia, né? Que o Luiz Fux deveria primeiro ter exigido do Bolsonaro que ele pedisse desculpas das agressões que ele fez em relação a Luiz Roberto Barroso, chamando de pedófilo, de idiota, de imbecil. O Fux o recebeu e teria passado um sabão, um sermão de 20 minutos. Essas são as construções que muitas vezes a imprensa faz. E eu dizendo, isso é uma bobagem, né? Primeiro, ele deveria não ter recebido, o que passa a imagem para o público, que tudo bem, o presidente da República pode tudo, pode atacar de forma vil, cruel, né, covarde, o ministro do Supremo, e o presidente do Supremo recebe sem problemas. E o ministro Fux, até agora, não veio em campo para fazer a devida repressão do presidente, não mais recebê-lo, né? E eu falei, olha, isso foi um erro, né? Um erro grave. Por quê? Porque Bolsonaro não se converte à democracia, Bolsonaro é nazi-fascista. Outra vez acertei. Hoje, o Brasil inteiro acompanhou, tal. Ele tem lá um problema lá de ordem intestinal, aí é outra coisa. A cobertura da imprensa querendo, favorecendo, dando a ideia de martírio. E ele quer incorporar a questão do martírio para desviar a atenção da CPI. Isso. Ele tem problema? Tem. Você deseja a morte dele? Claro que não. Eu quero que ele fique vivo para no futuro ser julgado pela justiça e ir para a cadeia, né? Agora, ele está tendo um tratamento que ele negou entre 5 brasileiros para 4 que morreram, né, na Covid. Ele está tendo um tratamento que ele não deu aos brasileiros. O assassino Jair Bolsonaro, né? Se ele tivesse dado aquele tratamento da máscara, do distanciamento e das vacinas, e não fazendo o Tratikov como ele fez, né? Veja que com ele é tudo diferente, né? Ele rapidamente chamou o médico de São Paulo, que foi para lá, e está transferindo o Bolsonaro para cá. Puxa, que diferença dele com o presidente da República em relação, são 535 mil óbitos, mas vamos dizer 400 mil, como diz o doutor Pedro Halal, poderiam estar aqui com seus entes queridos, e que ele não deu essa oportunidade. Portanto, eu queria deixar registrado isso. E o que ele fez, o criminoso Bolsonaro, né? Que está querendo justamente desviar do assunto que interessa, que é a questão da Covid-19. Ele postou no Facebook uma foto dele, de uma coisa horrorosa, mas isso faz parte. Ele é um marginal, nós temos que lembrar que ele é um marginal, né? Postou lá uma foto e disse o seguinte, né? Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filial do PSOL, o braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças no Brasil. Ou seja, adiantou o encontro com o Fux? Não adiantou nada, nada, nada. Ele voltou a atacar de forma covarde, ligando o Adélio Bispo ao PSOL e o PSOL ao PT.
E eu falo isso com tranquilidade, porque eu tenho críticas ao PT, vocês sabem, críticas ao PSOL que eu já fiz, e vocês sabem também. Então, portanto, eu estou absolutamente tranquilo para falar sobre essa questão. Ele está, outra vez, é o mesmo. Ele está querendo usar, no episódio lá de 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, ainda como arma política, dentro daquela visão conspirativa, que parte de pressupostos que vêm do antissemitismo e do racismo, daqueles protocolos dos sábios do Sião. Ele vem daquilo tudo, essa é a sua visão de mundo. Adiantou ter encontro com o Fux? Ele aprendeu alguma coisa, como alguns diziam? Nada, ele é o mesmo. O Fux errou. Como agora, não caiam nessa ideia de dar importância a essa a operação, tal, a tudo, que é uma coisa simples. Ele está com um médico aí, vai estar num grande hospital, tudo que o povo brasileiro não teve, ele terá de apoio e de atendimento médico. A questão que se coloca, se for necessário uma operação, e ninguém falou, e aqui é o primeiro lugar também, veja quantos primeiros eu já falei hoje, que é a questão se ele vai transferir o cargo ao vice-presidente. Não é verdade? Se ele não pode estar no exercício da presidência e está em território nacional, tem um problema de saúde, reza a Constituição, que ele pode sim transferir a presidência ao vice-presidente da República. Ele o fará? Essa é a questão central, caso ele necessite ser operado e vai ter um prazo de recuperação e vai estar fora, portanto, da administração da República. Ele provavelmente não o fará. E quem é que vai despachar? Quem é que vai dar orientação para a República? A sua quadrilha. Não só a pandilha que está no Palácio do Planalto, mas a sua quadrilha familiar, porque isso aqui foi escrito pelo Carlos, que é um desequilibrado, né? Totalmente. Antigamente falava, é caso de Charcot, né? Caso de Pinel, lembra? É isso, ele que escreveu isso daqui, ele faz uma acusação gravíssima. Ou seja, esse clima que ele está criando e tentando se martirizar, e não há razão para martírio, imagine, e aí faço questão de citar o excelente artigo escrito, saiu no final da tarde de hoje na Folha Online, do Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa, né? E dizendo assim, 2022, o pior cenário. Ex-ministro da Defesa traça hipótese de impasse institucional se Bolsonaro perder a eleição. Eu assino embaixo. Ele desenhou um cenário que é algo que eu venho conversando com vocês, dividindo, dialogando, que pode ser criado um impasse institucional. Esse homem, em outubro, vai ser fragorosamente derrotado, ele vai imputar a derrota à urna eletrônica, vai insuflar que os seus partidários vão às ruas e cometam crimes, porque os nazifascistas são marginais, né? E aí vai criar incidentes. Ele desenha um cenário que um governador vai solicitar, portanto, o auxílio do governo federal para conter eventuais distúrbios nesse cenário que ele desenha. A questão é o seguinte, quem é que vai autorizar isso, né? Porque, afinal, se o judiciário apoia a ação suposta desse governador, quem é o comandante em chefe das Forças Armadas? É o Bolsonaro, e aí ele pode criar um impasse numa situação com ela, estimular a desordem, bem, e aí o que será? Só Deus sabe. Né? Então, a questão que ele levanta, o ex-ministro Raul Jungmann, várias vezes entrevistado no nosso canal, entrevistado aqui, é perfeito o que ele está falando, perfeito. Ou seja, nós não sabemos o perigo que estamos correndo. Não sabemos o perigo. Se ele até faz uma acusação covarde, como fez hoje, através de Carlos Bolsonaro, e colocando uma foto dele horrorosa, tal, no hospital, uma coisa assim de nível baixo, ele é um marginal, ele é um fora da lei, ele é um bandido, ele é um homem corrupto, é um homem que tem as mãos sujas de sangue, né? Ele fará qualquer coisa. Por quê? Hoje eu vi na Folha, inclusive estava entre as notícias mais lidas, que Bolsonaro está à beira de um ataque de nervos e será preso se não for reeleito, diz empresário e ex-aliado Paulo Marinho, que cedeu casa para o QG bolsonarista. Vocês já ouviram isso aqui, né? Alguém já disse isso antes, quem disse? Né? Há meses. Por isso que aqui eu brinco sempre, só não sei a Mega Sena, mas nós já falamos isso, que ele está desesperado e que ele está vendo lá na frente a cadeia. Hoje virou voz corrente, porque é verdade, e fico satisfeito, porque ele teme a cadeia. É isso. Nós estamos falando de um marginal. Nós não estamos falando de um sujeito normal, etc. Não, falamos de um criminoso, de alto coturno. Né? E que merece o Tribunal Nuremberg aqui. Hoje todo mundo fala em Tribunal Nuremberg, eu fico satisfeito. O primeiro a falar fui eu também, e nesse espaço. Então, a situação que se apresenta
que ele está temendo a cadeia. E por isso ele aposta no conflito institucional, no golpe, no golpe. O Fux é um ingênuo, pode saber questões jurídicas, tudo bem, foi até antes foi do TJ do Rio, depois foi do STJ, depois foi para o STF, né? Mas de política não entende nada, caiu como um patinho na armadilha colocada pelo Bolsonaro, fazendo aquele encontro. E teria hoje um encontro patético, que seria o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo e o Bolsonaro. Teria, foi cancelado por essas razões, que é um absurdo. Não é possível ir para um pacto pela República. E por quê? Porque o judiciário julga questões do executivo, quando provocado, evidente, julga. E julga, por exemplo, a constitucionalidade de questões aprovadas pelo legislativo. É um absurdo, portanto, a presença do presidente do Supremo numa reunião como essa, que não teve, ainda bem, mas já teve outras. Está errado. Está errado. Isso não pode. Mas eu estou dizendo uma obviedade, eu não sou um gênio da raça, estou dizendo uma obviedade. Não pode isso. Está presente o presidente da Câmara, o presidente do Senado, deveriam ter independência, achou, eles não deveriam estar, mas ainda é possível entender, junto com o presidente da República. Agora, nunca o presidente da Suprema Corte. Vocês já viram isso? E o exemplo tem dos Estados Unidos, porque é um país presidencialista, e a nossa Suprema Corte tem como referência norte-americana. Em quase todo o projeto. Tem algumas diferenças, evidentemente, lá é vitalício, aqui não, né? Aqui tem a expulsória aos 75, etc, etc. Né? Mas viu alguém na Suprema Corte reunida com o presidente da República, com o presidente do Senado, o presidente da Câmara? Onde já se viu? Onde já se viu? E é um erro também, porque o presidente do Legislativo Federal, de acordo com a Constituição, é o presidente do Senado. O que está lá fazendo o Arthur Lira? Seria nesse caso, por que não vai alguém, o presidente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça? Né? Então, aí já virou bagunça, está tudo errado, não há razão, e as pessoas não falam. O curioso é que ninguém fala, mas nesse espaço, como nós não temos rabo preso por ninguém, por isso que é importante apoiar o jornalismo independente, e a questão dos seja membros, entre lá do clube de membros, é uma coisa importante, é porque nós falamos o que os outros não falam. Por várias razões. Uma delas, eu não sei, vamos lembrar o Zé Américo de Almeida, começo da bagaceira. Ver bem não é ver tudo, mas ver o que os outros não veem. Tudo bem, vamos ficar por essa. Outros não falam porque têm o rabo preso, estão ganhando muito dinheiro, querem até concessões de TV, né? Estão ganhando uma fortuna com toda essa tragédia, mas vão também de sentar no banco dos réus, concessionários, que ninguém é dono de rádio e televisão, que colaboraram com o genocídio. Né? Colaboraram e lucraram, ganharam muito dinheiro. E eles dormem tranquilos, viu? Eles dormem tranquilos, eles não têm nenhum problema em relação ao genocídio. Então, hoje, peguei esse gancho do 14 de julho de 1789, da grande Revolução Francesa, que eu tenho profunda admiração e sempre vou lendo, tenho muita coisa aqui, e sempre aprendendo com os autores, porque é aquela história, né? Eu sei que nada sei, né? Mas você vai sempre, né? A questão socrática, aí diria o Bolsonaro, o que jogou no Corinthians? Não, o outro, o grego. Então, a questão da Revolução Francesa e do entendimento dessa passagem da Hannah Arendt, da leitura do mordomo do rei Luís XVI, da conjuntura. Eu acho que é importante a gente aqui também entender a diferença dessa crise em relação às outras. Essa não é uma crise semelhante às outras crises da República, por sinal o nome de um livro, ao menos a tradução brasileira da Hannah Arendt, Crise da República. Faz tempo saiu pela Perspectiva, grande editora, devemos muito à editora Perspectiva na coleção Debates. Mas, voltando, essa crise não é igual às outras. Essa é nova, totalmente nova. E por isso que a saída da crise também será através da novidade, em 2022, e de pensarmos a questão constitucional e o que é necessário ser feito para que não se repita a maior tragédia da história do Brasil, que é a que nós estamos vivendo. E tragédia que a gente fale, claro, primeiro nas mortes, tem a destruição econômica, mas vocês já pensaram na tragédia em relação à educação? 2 anos sem escola? O que significa isso, por exemplo, no processo da alfabetização? Uma outra questão, e os sequelados? Levarão isso até quando? O doutor Pedro Halal, veja uma entrevista, essa questão eu coloquei para ele, porque nós sabemos que muitos dos sequelados vão levar, não se sabe, ainda estão estudando a Covid-19, né? Levarão a sua vida inteira, vão precisar de remédios, tratamento emocional, fisioterapia, recolocação no mercado de trabalho. Que SUS nós teremos de ter para atender os sequelados e pensar o SUS para novas pandemias que vão ocorrer? Porque a Covid não vai chegar a zero, ela vai ficar num número, entre aspas, aceitável.
100 mortes mensais, 70, 80, não sei. Né? A entrevista do doutor Pedro Halal, nós tocamos nessa questão. Então, esse espaço permite, para mim é muito bom, viu? Porque também é um exercício de reflexão, né? Que eu fico pensando, o que eu vou levantar hoje de mais importante? Acompanhei a CPI, vi a depoente cometeu inúmeros equívocos, vão ser educados, os senadores foram muito bem, os documentos apresentados, a verdade é evidente que houve uma conspiração dentro do Ministério da Saúde, da banda podre das Forças Armadas, a banda podre, sim, ladrões, numa linguagem direta, como tem em outras profissões, entre jornalistas, historiadores, advogados, médicos, né, engenheiros, não tem a banda podre, também tem nas Forças Armadas, e é uma outra questão que nós vamos discutir nessa crise lá para frente. O que fazer com as Forças Armadas, né? Inclusive tem um projeto agora que entrou hoje, uma PEC, né, para a questão de não deixar os militares, desculpe, da ativa e outros exercendo funções públicas, tal, a questão política, aí vai envolver outras questões também, mas é importante isso, ao menos vai ter de colocar na Constituição, porque isso seria um entendimento óbvio, não pode pôr oficial da ativa em exercício de funções civis no aparelho do Estado, politizando as Forças Armadas, como o Bolsonaro fez, comprando as Forças Armadas, o lado podre. Né? É importante sempre destacar, não é a instituição Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, essas reflexões são importantes. Essa crise é absolutamente original, e a saída da crise também tem de ser original. Não é necessariamente o que estão falando. Isso eu vou voltar a conversar com vocês, né? Comparando com outras crises, de forma surpreendente, mas essa é a mais grave, a mais profunda, e nós temos de encontrar uma saída a mais original para que isso não volte a se repetir ainda nessa década, né? Sem que nós possamos entender o que aconteceu e dar um passo à frente, sairmos dessa, e é possível sair dessa, porque por todos os problemas que eu fico pensando, como é que nós temos potencialidades, como é que tem coisa que ainda funciona muito bem no Brasil, apesar desse cenário de caos político, e tendo um marginal, um genocida, um nazifascista na presidência da República. Mas voltaremos a essa questão, vamos refletir, por isso que ele aposta, ele sabe que vai ser preso e aposta no rompimento das instituições. Até no momento que vai ser supostamente operado, ele está atacando as instituições, atacando a Polícia Federal, porque fez o inquérito, atacando o Ministério Público, porque poderia não acreditar no inquérito feito pela Polícia Federal e exigir apuração, estou me referindo a Juiz de Fora, o episódio do atentado, atacando o partido político e colocando em dúvida, por tabela, o sistema eleitoral e a justiça eleitoral para o ano que vem. Veja quão perigoso esse homem, esse criminoso, esse marginal é para o Brasil. Por isso, se ele aposta no golpe de Estado, nós apostamos na institucionalidade, na Constituição. E aí a Constituição apresenta o caminho, né? Que é qual? O impeachment. Só é esse. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 623 mil inscritos, muito obrigado mesmo, e sempre digo, se você gosta do canal, indique para uma amiga, um amigo, é canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram, e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Volto a lembrar a questão do clube de membros, tem lá em azul um retângulo, tem todas as informações lá dos selos, emojis, do Encontro sobre Cultura, no último domingo do mês, sempre, né, e sempre na última sexta-feira no mês fazendo um balanço político. Clique lá que vocês encontram todas as informações. Significa que vai mudar esse espaço? Não, continuará da mesma forma, com as entrevistas, com as lives, né, com esse nosso encontro, nessa mesma estrutura. Isso, o Seja Membro, é um acréscimo, e com a perspectiva da defesa do jornalismo livre, independente, crítico e republicano. Lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial, e lembro, por fim, vocês quiserem ver os cursos que nós oferecemos, está lá, www.cursodovilla.com.br, tem os 3 cursos, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, basta acessar www.cursodovilla.com.br. Ficamos por aqui, amanhã temos aí a CPI, tem o Cristiano, o chefe da Davat, aí vamos ver, que era o chefe do Dominguete, suposto chefe do Dominguete, o cabo da Polícia Militar de Alfenas, que estava vendendo 400 milhões de vacinas, e conversou com o Roberto Dias, bons tempos, quando o Roberto Dias era apenas o quarto zagueiro de São Paulo, lembra que eu já falei? O Roberto Dias, num happy hour,
naquele dia morreu 1.700 pessoas, mas Roberto Dias foi para o happy hour, numa quinta-feira, e menos de 24 horas depois, às 15 horas da sexta-feira, recebeu o Dominguete do Ministério da Saúde. E a Pfizer ficou quantos meses e meses e meses e meses sem ser recebida, e quantos que não morreram por causa disso. Mas essa é a caterva bolsonarista, esse é a pandilha que está no poder e que logo será a página virada da nossa história. Mas antes, claro, eles têm e isso é um ensino importante desse período, né? Serem julgados, né, a serem apresentados ao país como criminosos, e são criminosos, as provas já são evidentes, e ir para a cadeia, que é o único caminho. Não é vingança, não, é justiça, especialmente que nós estamos falando de mais de 535 mil mortes, algo impossível, nunca imaginei que nós viveríamos uma situação como essa, confesso. Bem, é isso, nos encontramos amanhã, até!